Há 2 meses do início do inverno, a Europa se vê em uma crise energética e recorrem a combustíveis fósseis, reativando usinas termoelétricas a carvão para proteger a população na estação mais fria do ano. Em uma guinada na política que previa o fim do uso do combustível fóssil no país até 2030, a Alemanha anunciou em julho o aumento da produção das usinas a carvão. Em discurso, o chanceler alemão Olaf Scholz classificou a medida como necessária devido ao início da guerra entre Rússia e Ucrânia, mas prometeu que o país não perderá de vista o objetivo de abandonar por completo as fontes de energias poluentes. Ocorre que a maioria dos países europeus é extremamente dependente de matrizes energéticas poluentes. O carvão e os derivados do petróleo lideram a lista de fatores energéticos mais usados por ingleses, franceses e alemães. Embora haja um quantitativo importante em tecnologias limpas, ainda são insuficientes os esforços de substituição energética. De acordo com dados da Agência Internacional de Energia, a Rússia foi a maior exportadora de gás para o continente europeu em 2021, com cerca de 45% das importações do combustível da União Europeia e quase 40% do seu consumo total. O gás natural é responsável por uma parte considerável do aquecimento das casas na Europa, especialmente em momentos de frio intenso. Não há alternativa ao uso desse insumo. As preocupações geopolíticas dos Estados Unidos em enfraquecer a Rússia em meio ao conflito ucraniano arrastaram a Europa para o caminho das sanções e proibições de fontes energéticas russas, apesar da grande dependência do continente. Logicamente, a União Europeia não tem a menor capacidade de sustentar no curto prazo sem os insumos. Então, os países europeus são obrigados a reativar a indústria de poluentes para tentar diminuir o impacto durante o inverno. O impacto já era esperado, mas as sanções à Rússia provocam um impacto muito mais efetivo e direto nos europeus. A volta da aposta em combustíveis fósseis pela Europa é uma alternativa de curto prazo ao gás russo. Ao contrário do discurso dos últimos anos da transição energética para fontes verdes, a Europa agora promove uma economia de guerra ao recorrer ao pragmatismo das fontes mais viáveis. E isso poderá ter impactos nocivos sobre o meio ambiente mais adiante. Agora é hora de se salvar de alguma maneira. A reativação do carvão, sem dúvida nenhuma, vai ser responsável por impactos, principalmente no cenário ambiental do continente. Enquanto recuam por necessidades urgentes, os países europeus vinham pressionando o Brasil e outros países emergentes a reduzir suas emissões de gás carbônico na atmosfera. O Brasil, de fato, precisa ter atenção quanto ao desmatamento. Em ritmo crescente nos últimos anos, mas está longe de ser um dos responsáveis por poluir o meio ambiente com o uso de combustíveis fósseis. A estratégia visa apenas barrar o ingresso do Brasil no mercado europeu, pois a entrada das commodities brasileiras quebraria os agricultores europeus que fazem parte de um grande lobby do bloco. Em relação à questão ambiental do Brasil, o mais importante é o desmatamento, não necessariamente a utilização de recursos fósseis, a não ser a questão da gasolina, por exemplo. Mas, no geral, o principal ponto de entrave para o Brasil é o desmatamento, seja para o plantio ou criação de gado. O Brasil, então, não colabora na questão de poluição ambiental exclusivamente com esses insumos fósseis. Diga sua opinião. A Europa criticou o Brasil e travou sua entrada na OCDE devido ao desmatamento, mas vai voltar a usar fontes de energia altamente poluentes ao meio ambiente.
Acha que o bloco possui uma preocupação com a Amazônia ou quer apenas privilegiar seus interesses? Deixe aqui nos comentários. Lembrando que se for a sua primeira vez aqui no canal, não se esqueça de dar um like no vídeo e se inscrever.